O grupo de Tecnologia, Comunicação e Cultura da Rede da Faculdade Casper Libero vai fazer uma conversa hoje sobre a importância dos padrões na comunicação em rede. Para conversar sobre isso que tem sido chamado recentemente de guerra dos padrões, que é como nós podemos nos comunicar melhor e como alguns querem controlar a comunicação, nós estamos trazendo aqui hoje o Jomar Silva. O Jomar, ele é o diretor da ODF Alliance. Depois ele vai explicar o que é efetivamente a ODF, esse consórcio, essa aliança. E também o Dave Kuhn, que é do SERPRO. Ele é o coordenador do projeto de software livre do SERPRO, que é a maior empresa de tecnologia da informação do governo federal brasileiro, e recentemente coordenou a delegação oficial do Brasil na ISO, né, que define os padrões mundiais aí, em relação à discussão de um dos padrões que foi aprovado, que foi o OpenXML. Então, para a gente começar a discutir o que e qual a importância dos padrões numa economia da informação e numa sociedade em rede, onde a comunicação ela depende de redes digitais e, portanto, vai depender de regras, de padrões, nós vamos aqui começar com o Dave, né? Perguntando, Dave, o que é um padrão tecnológico, um padrão de comunicação e por que ele é tão importante? Bom, eu acho que a questão dos padrões é uma questão que hoje está no ponto central da discussão dos governos e eu acho que da sociedade como um todo. O padrão, vocês têm que imaginar que é uma coisa como se a gente... É um documento que descreve como a gente está armazenando e como a gente está guardando uma determinada informação ou como a gente está transmitindo um dado. No caso do armazenamento de documentos, que eu acho que que é essa guerra de padrões que a gente viu está ocorrendo nesse momento, é como a gente está guardando os nossos textos, as nossas planilhas. Se você pensar que um editor de texto, por exemplo, que foi utilizado há 20 anos atrás, ele armazenou esses textos em algum formato. Agora, passado 20 anos, esse editor de texto não existe mais, o sistema operacional que ele rodava não existe mais, aquele computador que ele era executado não existe mais. Então, tu não tem hoje como, muitas pessoas não têm como recuperar os seus documentos. E no caso do governo, o governo é muito mais crítico, porque a gente tem a obrigação de armazenar esses documentos e guardar esses documentos ao longo da vida. Se a gente não souber como esse arquivo está descrito, como esse texto está armazenado, como essa planilha ou esse banco de dados está armazenado, como está escrito esse dado e como eu posso recuperar ele, eu posso correr o risco de perder esse dado. E isso é um risco efetivo e é um problema que a gente tem enfrentado dentro do governo federal e os governos em geral. Então, quando a gente tenta falar padrão tem sido a luta para que documentos descrevam como a gente está armazenando os nossos dados. Quer dizer, então, são regras que, se todo mundo seguir, independente do produto, não vamos ter problemas daqui 20 anos para poder acessar esses documentos, basicamente isso. Exatamente. Isso pensar, por exemplo, do ponto de vista histórico, por exemplo, para quem for fazer estudos históricos. Certo. Né? Hoje, por exemplo, quem for fazer estudo histórico, no meu caso, muitos dos textos que eu trabalhei foram feitos no editor de texto Carta Certa, por exemplo. Um editor de texto que já não existe mais e que esse dado não é mais recuperado da maneira como ele estava. Né? Eu não consegui recuperar ele mais formatado como ele era. Então, é um risco que corre que daqui a pouco nem os historiadores conseguem recuperar a nossa história. Entendo, porque quando nós usávamos a mídia papel, nós não tínhamos esse problema, porque bastava olhar o suporte papel, a tinta impressa nele, e se ele fosse preservado, não haveria problema. A questão que você levanta é muito importante, porque os dados agora são gravados em meio digital, eles dependem de software, dependem do jeito que o software gravou um documento. E nesse sentido eu já vou aproveitar, Jomar, e perguntar, o que é então esse consórcio que você é um diretor da seção brasileira dele, chamado ODF? O ODF, na verdade, é um padrão de documentos. Pegando o gancho do que o Dave falou, eu costumo apresentar o ODF
como sendo quase que a pedra da Roseta para a gente poder armazenar de forma igualitária todas as informações e documentos. Se a gente for tentar resgatar historicamente o que a humanidade fez nos últimos anos, aí, nos últimos 20, 30 anos, culpa do pessoal da área de TI, no qual eu me incluo, a gente convenceu o mundo inteiro que cortar árvore era bobagem para fazer papel. Só que a gente não se tocou que a gente estava criando um monte de hieróglifo, iguaizinhos os hieróglifos egípcios, só que dessa vez digitais. Então o que a gente tem hoje é um conjunto de documentos que têm informações relevantes e importantes sobre a nossa própria história, só que estão armazenados num formato que a gente não conhece, a gente não consegue acessar, porque a empresa deixou de existir, o produto deixou de existir, mas a informação que era útil, relevante, infelizmente, em alguns casos está perdida. Casos onde ela foi impressa, você até consegue resgatar. Alguns processos de engenharia reversa são possíveis, como foram feitos lá com os hieróglifos egípcios, né, para você poder resgatar esses formatos e conseguir restaurar partes dos documentos. Agora, restaurá-los de forma integral é muito difícil. O ODF surgiu como uma ideia, na verdade, de um conjunto de empresas e de pessoas que trabalhavam com desenvolvimento de aplicações no início bem focados em open source, com movimento de software livre, mas logo atraiu a atenção de diversas outras empresas e entidades no mundo todo. Entidades como, por exemplo, a Boeing, que faz avião, diversas empresas de tecnologia, Arquivo Nacional de alguns países, para discutir e trabalhar em torno de um formato de armazenamento de documentos que fosse aberto, que fosse livre de royalties, ou seja, ninguém precisa licenciar nada para poder utilizar, absolutamente acessível e que pudesse ser reutilizado. Então, depois de 6 anos de trabalho, isso começou lá em 99, em 2005 saiu a primeira versão desse padrão, que é chamada Open Document Format, e em 2006 ele foi aprovado por unanimidade na ISO como uma norma internacional. E o que é ISO? ISO é a entidade internacional de padronização. A maioria das pessoas está acostumada aí com a ISO 9000, que é da área de qualidade, certo, que é a mais famosa, mas a ISO ela tem, na verdade, diversas normas internacionais. Na área de tecnologia da informação, a ISO tem um consórcio com uma outra entidade chamada IEC, que cuida de padronização na área de eletrônica, eletrotécnica e telecomunicações. Eles dois juntos formam uma entidade chamada JTC1, que é Joint Technical Committee 1, que é onde se discutem todas as normas e padrões para áreas de tecnologia da informação. Então, dentro do JTC1, você tem grupos que trabalham, por exemplo, com engenharia de software, você tem grupos que trabalham com segurança, e você tem grupos que trabalham com a área de documentação, que é onde o ODF foi discutido e aprovado, repito, por unanimidade em 2006. Na verdade, então, o que esse organismo internacional fez com o ODF foi praticamente o que a gente vê em vários outros produtos industriais, que tem um padrão, como, por exemplo, determinado pneu de carro. Eu posso comprar pneu de várias empresas, mas eu sei que dentro de uma especificação ele roda em qualquer veículo, né? Quer dizer, eu não estou dependendo de uma única empresa também. Então, eu posso dizer que quando o ODF é aprovado, ele, além de garantir a continuidade no tempo, de eu poder abrir um arquivo daqui a 20 anos, 10 anos, eu também hoje fico livre de um único produto. É basicamente isso? Basicamente isso. Você está livre de um único produto, você está livre de um único fornecedor. Você escolhe agora o sistema operacional que você quer utilizar, inclusive o hardware que você quer utilizar, não precisa ser um PC, pode ser qualquer outra coisa computacional, e você utiliza a aplicação que melhor lhe atende. Isso faz com que um conjunto de empresas possam ofertar produtos e serviços para a sociedade toda, para governo e para consumidores. A gente sabe ao longo da história que quando você tem um único padrão e diversos fabricantes ofertando produtos daquele padrão, a tendência é que o preço desses produtos, por conta da concorrência, caiam com o passar do tempo. A gente imagina, por exemplo, um CD player, que há 20 ou 30 anos era uma fortuna, hoje em dia você compra um CD player a preço de banana. Tá? Agora, quando a gente tem dois padrões para a mesma coisa, a história já mostrou para todo mundo que o preço dos produtos vai se encarecer. Um exemplo que eu gosto de dar e que a gente mexe todo dia, mas não enxerga, é a famosa questão da tensão 110 e 220 no Brasil. Todos nós temos aparelhos e equipamentos em casa, bivolt, porque o Brasil tem dois padrões de energia elétrica. O 110 e o 220. O 110 e o 220. São padrões diferentes. São padrões. O primeiro problema que surge, se esse teu equipamento não for bivolt automático, não adiantou nada você ter comprado o conversor junto com o equipamento, porque você vai ligar no lugar errado e vai estourar. Claro. Tá? Isso, não existe uma vacina contra isso. Eu mesmo já queimei uns 2 ou 3 ao longo da vida. Tá? Então,
a gente acaba lidando com dois padrões e não percebe. Porque é o seguinte, se você pegar, imaginando que do ponto de vista comercial, um conversor custe R$1, tá, por equipamento eletrônico. Quantos equipamentos eletrônicos são fabricados no Brasil por ano? Milhões. Quantos milhões de reais a gente não joga fora por ano por conta de usar dois padrões? E pior, a gente joga esse dinheiro fora, esse dinheiro nos garante de alguma forma que a gente não vai ter problema de compatibilidade? Não garante. Então a história tem mostrado isso. O que o ODF fez é que o ODF, por ter apoio massivo do mercado, da indústria de TI, de diversas entidades, ele veio a comoditizar o mercado de switch de escritório. E aí que a coisa começou a ficar complicada. Porque a partir do momento que switch de escritório, e falando de forma mais simples, o software que você usa para fazer um trabalho da escola, que é um texto, para fazer tua finança pessoal, que é uma planilha, ou para fazer uma apresentação, né, uma suíte de escritório basicamente composta por esses 3 softwares, você deixa de ser obrigado a comprar de determinado fabricante. E você vai ter no mercado uma livre oferta de suítes de escritório de diversos fabricantes, de diversas tecnologias e sobre diversos tipos de licenciamento. Software livre, software proprietário, pago, alugado, funcionando pela internet, por exemplo, como o Google Docs. Então, isso literalmente comoditizou o mercado de suíte de escritório. E isso, infelizmente, incomodou bastante. E é isso aí que você tem, na verdade, é aí que tem uma guerra de padrões, né? Porque, por exemplo, a guerra de padrões, ela já aconteceu principalmente no século passado, por exemplo, quando o capitalismo estava se avançando. Então teve a guerra das bitolas de trem, do jeito da energia elétrica, das tubulações, de várias guerras, né? Só que como a sociedade agora é uma sociedade que trabalha com bens simbólicos, redes que não transferem coisas físicas, mas transferem informações, então a guerra de padrões foi exatamente para a formatação dos documentos, dos dados. E essa guerra de padrões, ela envolve, em geral, interesses econômicos muito poderosos, né? E eu queria que vocês explicassem se a gente já tem um padrão, que é o ODF, que, segundo você relatou, foi aprovado há já algum tempo, né? Depois de 6 anos ou 5 anos de 6 anos de desenvolvimento, de discussões, da melhor solução. Por que então se aprovou recentemente, agora, um outro padrão para o formato de documentos, para fazer a mesma coisa? Eu queria que você, o Dave, começasse a falar sobre essa guerra. O que na verdade aconteceu foi que tu ter o controle sobre os arquivos, como os arquivos estão escritos, era uma maneira de ter uma vantagem competitiva muito grande. Então, o que aconteceu com o produto de suíte de escritório? Era interesse comercial das empresas, e aí das empresas de todas as suítes de escritório, ter o seu próprio padrão fechado, né, que não era um padrão, tem um formato de arquivos seu, fechado, onde não interoperava ou não permitia que outros suítes de escritório abrissem. Isso fazia que, por exemplo, uma vez que uma empresa, ou um governo, ou uma entidade adotasse um padrão de escritório, uma suíte de escritório, ele não pudesse mais trocar para frente. Bom, aí essas características que foram colocadas nesses documentos para evitar que outros documentos sejam abertos, a comunidade de software livre começou a fazer um mecanismo que chama de engenharia reversa para fazer com que os documentos, se abrisse documentos em formatos que não se conhecia. É como tu tentar aprender lá o hieróglifo, né? Tentar descobrir o que está escrito dentro daquele arquivo. Mas era engenharia reversa, na verdade, é tentativa e erro. Testava aqui, e ia conseguindo abrir aos poucos. Então, isso sempre fez com que se abrisse com problemas os documentos. Isso é uma vantagem competitiva. E a gente tem, no caso do suíte de escritório, um mercado muito concentrado. E aí, a Microsoft, então, fez que domina o mercado, junto com... reativou uma entidade que estava um pouco esquecida, um pouco sem movimento, que era o ECMA, né, uma entidade de normatização europeia, e propôs um padrão chamado OpenXML, tentando descrever como seus arquivos seriam gravados a partir de então.
Então, eles tentaram colocar um outro padrão, né? Apesar de eles também participarem do consórcio Oasis, que foi o que escreveu a especificação do ODF, eles optaram por fazer um outro padrão, né, que fosse concorrente e colocaram aprovaram isso no ECMA, lançaram um produto com esse padrão OpenXML e botaram na ISO para apreciação da ISO, que acabou sendo aprovado agora há pouco, esse padrão OpenXML, que é um padrão concorrente e diferente do ODF. Né? Aí os motivos econômicos que levaram eles a fazer isso, eles dizem que é para manter características do mercado. Esse é o argumento principal utilizado. Que eu tenho características que eu preciso descrever nesse novo formato. E aí tem uma discussão, isso também poderia ser feito no ODF, tecnicamente poderia ser sido feito no ODF. Só que eu acho que o que estava aqui em jogo era o controle do padrão. Né? Porque o que é central na disputa dos padrões é quem está controlando, quem vai manter a vida dos padrões. Eu acredito que essa empresa a Microsoft tentando manter sua vantagem no mercado, ela que tentou manter de uma maneira que ela tivesse mais controle sobre o seu padrão, o padrão que os seus documentos estavam usando, para poder editar. Agora vai para esse lado, agora vai assim. Agora... Na verdade, o padrão OpenXML vai usar os formatos doc. Como é que vai funcionar? Qual a diferença do OpenXML, que acaba de ser aprovado, para fazer do ODF, já que ambos trabalham formatos de documentos? Deixa eu só resgatar uma coisa que o Dave falou. O motivo pelo qual a Microsoft resolveu apresentar isso à ISO, ou chegar através do ECMA na ISO, é bem claro, governos adotam normas internacionais. Sim. Governos utilizam normas internacionais. Então eles poderiam ter ficado com o padrão aprovado pelo ECMA, que é uma entidade lá de padronização europeia, e ter... se dado por satisfeitos com isso. Tá? Mas o problema é que quando você pega Brasil, Japão, uma série de outros países que têm por prática adotar normas internacionais, aliás, até por conta da OMC, só permitir barreira para livre comércio através de normas internacionais, né? Apesar de que software ainda está uma discussão se é produto ou serviço, mas uma hora vai chegar na gente. Eles, então, precisavam ter também o status de padrão de norma ISO com essa questão. A principal alegação deles, como o Dave bem colocou, para existir o OpenXML era que existiam características nos documentos, nos formatos binários .doc, .ppt e .xls, que não podiam ser representadas ou ser reescritas através do formato ODF. Tá? Essa foi a alegação que eles fizeram. Então, a primeira pergunta que eu me faço, e até agora eu não conseguia entender ou ter uma resposta plausível a isso, né? É como é que uma entidade como a ISO permite que você tenha a avaliação de um padrão que sobrescreve um que já está feito. Quer dizer, se o esforço é um esforço de construção, que se pegasse o ODF, se evoluísse o ODF, se for o caso, agora não aceitar um segundo padrão. Mas a desculpa dada para isso, né, era a descrição, se você pegar de um padrão e do outro, era exatamente a mesma, só que o do OpenXML tinha uma vírgula com suporte ao legado. Pois bem, esse suporte ao legado, nas 6.000 e tralalá páginas de especificação, infelizmente nós não conseguimos constatar tecnicamente. Quer dizer, eles fizeram um padrão que tem 6.000 páginas. 6.000 páginas, ele foi escrito em 12 meses. Nossa. Tá? Você imagina, mas consórcio de padronização, eu hoje sou membro do Comitê Internacional que desenvolve o ODF. Tá? É uma discussão gigantesca sobre um parágrafo. Você discute um parágrafo da norma, talvez uma semana. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a ISO tem normas em média de 35 páginas, desenvolvidas em 3 anos e meio. Tá? Então, não me perguntem como eles conseguiram, em 12 meses, propor um texto, discutir, consensuar e aprovar a versão final de um padrão de 6.000 páginas, mas fizeram. Depois eles pegaram isso e enviaram para a ISO através de um processo chamado Fast Track, que é um processo de avaliação rápida dentro da ISO, que foi desenhado para que você possa transformar em normas internacionais coisas que já são de senso comum, já são de conhecimento comum. Por exemplo, um plug de tomada. Imagina que tem um tipo, que aliás é outro exemplo bom de falta de padrão. Né? Mas imagina que você tem um plug de tomada, você tem 20 fabricantes que fazem aquele produto, centenas de engenheiros do mundo inteiro que estão cansados de fazer aquele desenho e em determinado momento se descobre que precisava de uma norma internacional para aquilo. Então, você consegue pegar um grupo que já tenha escrito uma norma inicial,
levar essa norma para dentro da ISO e dizer à ISO, olha, aqui a gente está oferecendo essa norma que a gente tem, para que se discuta em cima dela, vamos trocar lá o ponto pela vírgula ou mudar o que for de acordo, a gente consensua e em 6 meses a gente analisa. Aí está lá. Em 6 meses você analisa uma norma de 10 páginas, uma norma de 15. Se der muita discussão no meio disso, você faz uma reunião chamada BRM, que é essa reunião que o Dave foi o chefe da delegação, eu participei também, para se discutir 4 problemas em 5 dias. Nós fomos para o BRM do OpenXML, que foram 6 mil páginas analisadas em 6 meses, discutir 3.500 problemas técnicos em 5 dias. Para dar uma encurtada nisso, eles resolveram agrupar os problemas técnicos e montaram um relatório com apenas 1.027 problemas técnicos para serem debatidos em 5 dias. Se você gastar 5 minutos, quer dizer, dá por problema técnico, sendo que se você resolvesse, daria... Para ter uma ideia, no nosso trabalho dentro da ABNT, a gente produziu um documento de avaliação das respostas dadas aos problemas de 700 páginas. Ou seja, desses 1.027, a gente analisou em torno de 700 problemas, mais ou menos. Dos 1.027 apontados, nós fizemos uma análise de 700. E aí que uma das coisas que a gente conversou bastante no grupo que fez essa análise é que, primeiro, para subsidiar a delegação brasileira que ia, e segundo, para meio que forçar as pessoas a fazer um trabalho sério, o responsável por analisar um problema tinha que preencher um formulário descrevendo o que é o problema, qual é o resumo da solução proposta, se ela é aceita ou não e o porquê. Então era um formulário que as pessoas trabalharam tal. Para vocês terem uma ideia, nessa brincadeira foi Natal, foi Ano Novo, foi Carnaval. Eu não me esqueço, eu passei o Carnaval literalmente lendo o problema do OpenXML e até nem vi para passar Carnaval, festas, nada. E como eu, o grupo todo, o Dave também, a gente trabalhou bastante nisso. Esse documento, com que as pessoas anotaram, deu 700 e tralala páginas. Tá? Então, isso foi feito em 2 meses, Dave, 1 mês e meio. 2 meses. Em torno de 2 meses que a gente teve para se preparar para ir para essa reunião. Tá? Esses problemas técnicos são problemas técnicos que vão desde coisas um pouco mais leves ou mais fáceis de entender, até aberrações. Tá? Como, por exemplo, equações matemáticas, que a descrição da equação é absolutamente diferente do que a equação devia fazer. Tá? Eu não lembro dos casos específicos de cabeça, mas vocês imaginam o seguinte, se tivesse lá a soma A mais B, na descrição estava assim, subtraia B de A. Tá? Tinham coisas desse tipo. E o pior é que algumas dessas coisas foram consertadas, outras não. A gente descobriu há coisa de 1 mês atrás agora, por exemplo, uma equação chamada IRFRAC, que é uma equação que quase não deve ser utilizada, o David tem informação em economia, vai ficar de cabelo em pé. IRFRAC é o que te dá a porção fracionada de um ano, para qualquer cálculo de financiamento. Tá? Descobriu-se que na especificação do OpenXML aprovada, do jeito que estava tal, o valor que você tem não é o valor fracionado de um ano. Então como é que vai ficar? Se alguém quiser implementar a especificação para poder ter um software homologado, você não vai poder usar depois a ferramenta para fazer cálculo de financiamento. Então, deixa eu ver para a gente entender bem aqui, para as pessoas que estão assistindo aqui o vídeo. Na verdade, esses padrões, eles são importantes porque eu pego a especificação, no caso de formato de documentos, eu tenho um produto que é um editor de texto, vamos dizer, aí eu aplico esse padrão e o meu editor de texto vai salvar nos formatos indicados por esse padrão. Como os governos, as grandes empresas vão querer ter um padrão que permita conversar um com o outro, a tendência é que o padrão passe a ser cada vez mais usado na sociedade. Né? E aí, vocês estão me dizendo que a ISO já tinha um padrão que é o ODF, aí se aprovou o OpenXML, que tem 6 mil páginas, e que tem uma série de problemas para implementar. Se eu tenho um editor de texto meu, eu vou ter que ler essas 6 mil páginas e fazer funcionar. Quer dizer,
Assim como a internet tem o TCP/IP, que são padrões de comunicação das redes, que não chega a 100 páginas. Claro que você tem várias RFCs que foram sendo feitas para agregar coisas ao padrão original. Eles estão dizendo que o padrão original, o OpenXML, já nasce com 6.000 páginas e com muitos erros. É basicamente isso. Basicamente. E é importante destacar que isso se deu por causa de uma perda de vantagem competitiva e perda de mercado que o Microsoft Office começou a ter em governos. Aí o que eles fizeram? Eles resolveram criar um padrão e fizeram isso de maneira... Atabalhoada. Exato. Então eles encaminharam um documento que, tecnicamente, assim, tinha partes que eram bem feitas, né? Tinha a parte, por exemplo, de empacotamento, tu via que foi um projeto bem feito. Sim. Agora, tu vi que, por exemplo, o documento, as formas como se referenciava as coisas dentro da planilha era completamente diferente do texto. Então, por exemplo, as tags que identificavam a fonte, o negrito, o itálico, dentro da planilha era um, do texto era outro, do desenho era outro. Quer dizer... Não foi feito um trabalho de revisão... De harmonização sequer das partes. Dá a impressão, olhando o OpenXML como a gente olhou, de que eram grupos independentes que faziam desenvolvimentos separados e que em determinado momento alguém chegou lá e falou, gente, espera aí, me dá tudo isso aqui que... Não, mas não está pronto, não, vai ter que ser assim. E vamos embora e vamos trabalhar com esse negócio do jeito que ele está. Então, não houve tempo, como o Dave falou, se você pega realmente a parte de empacotamento, você vê que é uma coisa muito bem pensada. Não foi internacionalmente debatida. Esse é o ponto que acho que me deixa mais irritado de ver esse processo todo, e infelizmente de ter participado até daquela reunião da Suíça, é que teve uma decisão tomada naquela reunião que deixa essa história mais complicada ainda, se é que pode complicar mais ainda ela. É que, por conta de um descuido e de uma falta de compreensão de linguagem no meio da reunião, essa norma internacional virou 5. São 5, né? São 5. 5? São 5 normas. O OpenXML, na verdade, não é uma norma internacional, eles são 5. Ele é o chamado Multi-Part Standard. Então, cada pedacinho dele vai ter vida própria a partir de agora. Tá? Então, na verdade, a gente não aprovou um padrão, se aprovou 5. E para ficar mais legal a história ainda... Durante a reunião se decidiu que esses 5 padrões iam ter 2 formas de implementação, que são 2 classes diferentes. Tá? Então, para deixar bem tranquilo para as pessoas entenderem, são 6.000 páginas que foram escritas em 12 meses, avaliada em 6, 3.500 problemas técnicos discutidos em 5 dias, e do resultado final, né, você tem 5 padrões internacionais com 2 formas de implementação disso tudo. E essa aprovação se deu no final de março, e até hoje o texto final da especificação não saiu. É outra coisa que sempre me perguntam, como a ISO aprovou uma especificação que não tem texto final. Então, eu li, eu não sei se corresponde, eu cheguei a ler que o OpenXML tinha dificuldade para suportar línguas orientais, né? Isso procede? Como é que é a realidade disso? Dentro da discussão desses 3.000 problemas levantados, esse era um dos problemas. Quer dizer que ele... Inclusive a delegação do Japão pediu para que... Foi feita uma proposta, dentro do BRM foi aprovada uma proposta de melhoria nisso. Então, até o Japão pediu para que fosse aprovado por causa disso. Mas ainda tem problemas. Então, por exemplo, a maneira como tu... Porque tem texto, o texto tem que ser bidirecional, né? Porque tu tem que permitir que alguns idiomas que escrevem da direita para a esquerda tenham esse suporte. Então, uma das discussões foi que a maneira como se escrevia de direita para a esquerda estava bem feita no Office e era impossível de fazer na planilha. Podia fazer no texto, mas não podia fazer na planilha. Então, esses cuidados, esses problemas... Bom, entre 3.000 problemas, tinha várias classes de problemas, fórmulas, problemas de consistência, e problemas assim, que a gente nem detectou ainda. E por que o Japão, vocês acham que países que eu vi a votação, excetuando a China, né, Japão, Coreia, países que têm esse problema, votaram um padrão cuja própria cultura deles, caso seja implementado, ele vai ter dificuldade de ser
executada pelo padrão? Porque está cheio de problemas. O que vocês acham que leva a alguns países aprovarem um padrão que não está pronto e que é contra a sua própria cultura? Olha, eu espero que seja feita uma investigação internacional sobre essa aprovação. Porque, de fato concreto que surgiu até agora, tem pouca prova sobre irregularidades. Uma delas foi na Suécia, que é um caso conhecido, onde foi encontrado um documento de um executivo da Microsoft oferecendo vantagem financeira a empresas que fossem dentro da ABNT deles para apoiar o padrão. Tá? O que dá para falar é o seguinte: nem todos os países seguiram o mesmo raciocínio de avaliação que o Brasil seguiu. Tá? Qual foi o raciocínio e qual foi, acho que, a decisão fundamental para que a gente pudesse avaliar isso e fazer um bom papel lá fora? Inclusive, nessa reunião de Genebra, o Brasil estava na lista dos 4 países mais bem preparados para debater, junto aí com os Estados Unidos, com o Canadá e com mais alguns outros países, mas a gente estava entre os que estavam mais bem preparados para isso. Uma coisa que a gente fez que foi importante aqui foi isolar completamente a discussão e a avaliação técnica de qualquer outro interesse comercial, ou interesse político e etc. Então, foi quase que um pacto que a gente fez, tá? Porque a ABNT tem um grupo que é um grupo que faz deliberação, um grupo que tem uma vertente um pouco mais política, ou onde são debatidas essas questões mais comerciais e outros interesses. E esse grupo nomeou uma comissão técnica para fazer essa análise. Essa comissão técnica foi coordenada pela Microsoft, por um profissional da Microsoft extremamente competente. E quando a gente começou a fazer essa análise técnica, foi feito um pacto dentro desse grupo. Aqui dentro não tem Microsoft, não tem ODF Alliance, não tem empresa A, não tem empresa B. Aqui dentro nós somos técnicos brasileiros que estamos fazendo uma análise técnica em cima de um padrão internacional. O que sai daqui não é o interesse do A, do B ou do C. É uma análise técnica. E a gente vai tirar desse grupo o que for consenso do grupo. E qualquer um que se comportar fora dessa história, se insistir, está fora do grupo. Então foi uma análise extremamente técnica, onde a gente teve gente, inclusive apoiador da OpenXML, encontrando problemas e defendendo que aquele problema tinha realmente que ser apresentado, era um problema. Tá? Então foi um trabalho técnico extremamente bem feito, com um grau de isenção muito grande. E isso fez com que a gente levasse ao outro grupo um relatório com uma série de problemas técnicos que embasaram o nosso voto não. Tá? Esse outro grupo, por sua vez... Não ao OpenXML. O Brasil votou contra. Quem votou contra o OpenXML? Olha, na primeira fase foram diversos países. Mas na última fase? Na última... É bom explicar isso. Teve 2 fases, uma de votação. Foi colocado em votação, né, o OpenXML, onde ele foi negado. Foi rejeitado. Foi rejeitado pelos dois, que tem 2 critérios de rejeição. Um que é o número de votos não e o outro que é o número de votos sim. Então, esses 2 critérios foram rejeitados no primeiro momento. Após essa reunião técnica que a gente participou em Genebra, foi reaberto para os países mudarem de voto. E teve uma mudança bastante significativa de votos para os 2 sentidos, mas principalmente não para sim. Quem votou não a norma foi China, África do Sul, Índia, Canadá, Venezuela, Equador, Brasil. Quer dizer, separando aí China, Índia, Brasil e África do Sul. E África do Sul. Quer dizer, são os países em desenvolvimento que têm interesses econômicos, né? Interesses de desenvolvimento, né? Sim, todos... É interessante notar essa... E o que eu estava comentando dessa questão da votação é que quando o grupo técnico fechou essa análise técnica, que olha, tem uma série de problemas, a gente levou isso para esse outro grupo, que é o grupo que toma a decisão, a chamada Comissão de Estudo da BNT. Essa comissão de estudo, então, para tomar essa decisão, pegou como orientação uma diretriz do JTC1 da ISO, que em determinado momento diz de forma explícita que uma aprovação condicional deve ser enviada como uma desaprovação com comentários. Ou seja, se eu encontrei problema e eu falo, olha, eu aprovo, mas corrige isso deve ser enviado como uma desaprovação com comentários. Quer dizer, eu não aprovo porque tem esses erros. Corrija e eu posso rever o meu voto. Tá? Então isso é o gancho para ter essa reunião de Genebra,
né? Que os países então enviaram, o padrão foi rejeitado, como o Dave falou, pelos 2 critérios, e os países enviaram uma lista de problemas. Tá? Alguns foram endereçados nessa reunião de Genebra. Para vocês terem uma ideia, essa reunião tinha 1.027 problemas para tratar. No final das contas, foram tocados na reunião, eu não digo discutidos, mas tocados, 18% dos problemas. O restante foi aprovado ou rejeitado através de um voto em bloco. Tá? Lá na Suíça, eu me lembrei muito, quando a gente foi fazer esse voto em bloco, daquele programinha do Silvio Santos, que você ficava na cabine, com o ouvido tapado, e acendia uma luz e você tinha que falar sim ou não. Tinha aquela história, né? Troca essa minhoca por uma bicicleta? Não! Foi quase isso que aconteceu, tá? Com esses outros problemas. Então, foi muito pouca coisa foi debatida. E aí, o resultado disso foi apresentado de volta para os países. Tá? No caso do Brasil, o que a gente fez foi analisar os problemas técnicos que nós apresentamos. A gente analisou que parte deles tinham melhorado, parte tinha sido resolvido e parte estava igual ou pior. Uhum. Tá? E com base nisso, a gente manteve o nosso voto não. Agora, essa raiz de decisão de fazer uma análise técnica e com base nela embasar, infelizmente, ela não foi seguida por todos os países. Quer dizer, houve decisão econômica, né? Só pode ter explicação econômica. Tem país que mandou 3.500 problemas, por exemplo, 3.400 e alguma coisa, e votou sim. Quer dizer, eu já tinha um padrão, que é o ODF, que aliás é norma brasileira da BNT. Sim. Né, que, portanto, se o governo brasileiro, que tem um padrão de interoperabilidade, aplicar a norma da BNT, vai aplicar a ODF. Quer dizer, essa norma ODF, que é internacional, ela poderia já ser aplicada por qualquer um desses países. Ela, na verdade, esses países resolveram apresentar problemas num outro padrão, o OpenXML, alguns com mais de 1000 problemas e votam a favor. Quer dizer, olhando de fora eu digo, a decisão não foi uma decisão razoável nem técnica, foi uma decisão de apoiar uma situação de mercado, na verdade apoiar a Microsoft, que nem precisava de padrão, porque ela já tem um produto que é majoritário no mercado e que, portanto, abrir o legado dela, ela não faz com padrão, ela faz com o seu próprio produto. Né? Então não tem sentido isso, porque o Office dela agora tem que abrir os documentos do Office 95. Agora, ela até deveria incitar a melhoria do ODF, porque quando você tem um padrão, você tem concorrência, né? Quando há concorrência num único padrão, várias empresas podem disputar e, portanto, o consumidor vai ter a opção da melhor qualidade, do menor preço. Quer dizer, ela não optou por esse caminho, ela optou pelo caminho de criar um outro padrão, né? Eu estou no 110, ela criou o 220. E vai caminhar, e é um 220 ruim, né? Porque não vai funcionar, ela não consegue implementar, pelo que eu estou entendendo, tem muitos problemas para ser resolvidos. E agora, uma coisa que me chama muita atenção mesmo, vou perguntar para vocês. Eu tive até ontem no lançamento do consórcio W3C do Brasil, que é um consórcio aberto, que é liderado pelo Tim Berners-Lee, que é o criador da web, vamos dizer assim, o principal homem que criou o protocolo que vários browsers utilizam, né? Um protocolo só, é o HTTP, e por isso todo mundo pode usar a web, né? Porque ele é um padrão, né? É interessante que nesse lançamento do W3C, eu estava olhando os textos do W3C e, sem dúvida, o W3C é quem mantém o padrão HTML, né, do hipertexto, e o XML. E o interessante é que o padrão XML, que é uma linguagem, né, que resumidamente separa o conteúdo do formato e permite a gente fazer coisas incríveis na rede. Veja, o padrão XML já é aberto. Por que o OpenXML chama OpenXML se o XML é do W3C e é aberto? Queria entender o porquê isso. Eu vou piorar a tua pergunta então e o Dave responde. Dave, por que esse padrão da Microsoft se chama
Office Open XML. Ah, é Office? Eu não sabia. Office Open XML. Inclusive tem uma discussão dentro do BRM que não foi discutida dentro do BRM. Não pôde se discutir isso em Genebra. Era um problema, mas como esse problema não gerava uma alteração ao texto, Entendo. ele não pôde ser discutido. Que era que isso causa confusão, porque se é Office Open, o próprio documento tinha horas que em vez de usar Office Open XML, usava Open Office XML. Ah, opa. Então, na verdade, assim, eu acho que foi uma tentativa, eu acho, de colocar um nome que desse um bom questão de marketing, né? Usar o Open, eu acho, tentar ganhar em cima da questão de padrões abertos, né? E em cima do XML, que é algo consolidado. Foi uma escolha mercadológica. Aliás, todo esse processo, eu queria até destacar que a intenção de padronizar, da Microsoft, de padronizar a maneira de seu armazenamento é ótima, né? Isso, acho que todo mundo quer que padrões sejam utilizados, que padrões sejam usados. Agora, a discussão que foi feita dessa maneira como foi feita, não foi feita para se criar um padrão de verdade. Entendi. Foi feita pela pressão do mercado, pela pressão que os governos estavam fazendo para ter o padrão, e foi feita de maneira sem discutir tecnicamente. E para mim foi bastante chocante até, porque eu nunca tinha participado de um processo na ISO, um processo de padronização, nem aqui no Brasil, dentro da BNT. E a gente, acostumado com fóruns internacionais dentro do governo, a gente discute software livre, né, com vários países, e discute em reuniões internacionais, onde tem negociação no detalhe, né? E a discussão que estava sendo colocada, a discussão que foi feita, não foi uma discussão técnica. Né? A questão que foi colocada não é técnica. A tal ponto, se vocês pensarem que hoje, depois de o BRM foi na última semana de fevereiro até hoje, não tem um texto publicado, é uma coisa bastante grave, né? Tu tem uma norma que tu não tem um texto, né? E essa norma que não tem um texto por quê? E eu digo com toda certeza que essa norma ela não é plenamente implementável. Eu posso criar hoje, dentro da norma que foi aprovada, eu posso criar um arquivo OpenXML. Agora, eu não consigo ler um arquivo gerado, convertido do legado com todas as opções. Eu posso ter problemas, ele não é plenamente implementável. E falar em implementação, que parece que não, mas nós vamos bater 1 hora aqui. Eu queria que vocês falassem sobre essa norma, que já é uma norma ISO, que é o ODF, e que é uma norma brasileira. Acabou de ser publicado, traduzido para o português, todo o documento do ODF, né? Como é que você espera que o ODF seja implementado agora? O que vocês esperam que aconteça? O que vai acontecer? O que as pessoas que querem garantir a interoperabilidade, a comunicação, a guarda de documentos para que possa ser aberto por qualquer editor de texto, por qualquer produto, o que deve fazer para implementar o ODF? Ou seja, eu acho que essa discussão do OpenXML tem um outro ponto que eu acho que foi muito positivo. A Microsoft conseguiu colocar na agenda de executivos de tecnologia da informação do mundo inteiro o debate sobre padrões abertos. Eu gosto de lembrar de fatos históricos, né? Quando a gente volta um pouco no tempo, Linux era uma coisa de um monte de nerd que gostava de escrever código e você não conseguia chegar sequer num gestor de TI de uma empresa e falar de Linux que ninguém queria saber porque era coisa de nerd. Foi a Microsoft sair falando que o Linux era perigoso, que tinha problema, todo mundo falou, opa, eu tenho que me preocupar com esse Linux, você está preocupando eles. Com o OpenXML foi a mesma coisa. Eles, quando lançaram o OpenXML, acabaram alertando o mundo inteiro que existia uma coisa que chamava ODF, que por algum motivo ameaçava a Microsoft. E aí, então, as pessoas resolveram ir atrás e olhar o que é o ODF. O ODF, em primeiro lugar, ele continua em desenvolvimento no Oasis. A versão 1.2 do padrão sai agora, no meio desse ano, e mais atualizada com o que a gente tem, a versão da ISO, do padrão, a norma ISO 26300, é baseada na versão 1 do padrão, que é de 2005. Tá? Então, a gente está trabalhando na versão 1.2 do padrão agora. A adoção do padrão por parte de empresas e de pessoas, ela acaba sendo feita de forma muito natural, pela simples liberdade de escolha de suíte de escritório. Eu tenho observado um fenômeno nos últimos meses,
tem se intensificado, que está muito interessante, que é o usuário comum, que está completamente fora desse debate. Isso eu tenho exemplo na minha família, está completamente fora desse debate, não entende o que é o ODF, o que é o OpenXML, mas o cara vai lá no supermercado e compra um computador do PC para Todos e chega em casa e fala, poxa, minha filha quer fazer um trabalho na escola, e se ele comprar esse computador popular com sistema operacional proprietário, ele não vai ter uma ferramenta. Tá? Por outro lado, se ele comprar o computador lá com software livre, etc., ele tem uma série de ferramentas e ele começa a usar aquilo. Quando ele percebe que ele está usando o ODF, ele já converteu grande parte dos documentos, ele já se adequou à ferramenta nova e para ele aquela transição foi natural. Então, usa esse exemplo para mostrar como é a migração, por exemplo, dentro de uma empresa. Tá? Quando você tem que tocar no legado para transformar documento legado, eu gosto de usar a expressão para resgatar as informações, evitar que o hierógrafo trave ela lá para o resto da vida, tem que ser feito um projeto, tem que ser feita uma análise e uma coisa com um pouco mais de cautela e de cuidado para resgatar essa informação. Agora, a adoção do ODF no dia a dia, ela é muito natural, tá? É muito tranquila e ela começa exatamente pela troca da ferramenta e da suíte de escritório. E, Dave, o governo já adota o ODF? Vai adotar o ODF? Como é que está isso? O governo tem um documento chamado EPING, que é um documento que define padrões de interoperabilidade. Esse documento define o ODF como o padrão que está em fase de adoção do governo. Então, alguns órgãos, como o SERP, por exemplo, já tem sua norma interna adotando esse padrão. Então, no SERP, todo o documento interno deve ser gerado no padrão ODF. E eu quero ressaltar aqui que a NBR, a norma brasileira 26.300, ou ODF, ela vai ser a única norma brasileira nesse sentido, porque tem uma tradição dentro da BNT que quando o Brasil rejeita uma norma internacional é porque ela também não serve no país. Então, ela vai ser a única norma de padrão de documentos aprovadas dentro do Brasil. E a gente pretende, dentro do nosso trabalho, dentro do Comitê de Software Livre do Governo Federal, intensificar muito essa discussão e fazer com que o ODF seja efetivamente usado dentro de todo o governo para garantir o acesso e o futuro das nossas informações. E dentro dessa discussão, eu também queria destacar que a própria Microsoft reviu sua postura, eu acho, de não suportar o ODF, porque eles anunciaram agora que vão passar também, ainda não deram detalhes, eles só disseram a intenção, nós vamos suportar o ODF numa nova versão, ainda sem data, sem futuro, ainda sem muita coisa definida, mas isso também é um ponto positivo, eu acho, porque se mostrou que eu acho que é um caminho sem volta o ODF. Não adianta tentar competir com outra norma, ou tentar aprovar uma outra norma, ou tentar quebrar isso, porque as grandes corporações e os governos, principalmente, já perceberam que esse é um ponto crucial. Né? Acho que a população ainda não se tocou disso. Né? O nível de informatização nas casas ainda é muito recente. Mas quem tem computadores, as empresas, os governos que têm computador há muito tempo, que tem informatização muito antiga, já estão sofrendo problemas por falta de padrão. E eu acho que essa percepção já se espalhou, vai se espalhar mais pela sociedade. Então, eu vejo como o ODF é um caminho sem volta. Assim. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse anúncio da Microsoft. Eu acho que esse anúncio, pelo menos para mim, ele ilustra o que foi a aprovação do OpenXML na ISO. Nesse anúncio, como o Dave falou, é só um anúncio, eles dizem que vão suportar o ODF no próximo Service Pack do Office 2007, que sai até o primeiro semestre do ano que vem. Eles disseram que vão colocar seus profissionais dentro do comitê técnico do OASIS para debater a norma ODF, ou seja, vão ser coautores do ODF novamente. Tá? E além disso, eles dizem que não sabem quando vão implementar o OpenXML. Então, peraí, a gente passou o último ano e meio trabalhando em cima da análise de uma especificação, praticamente a pedido da Microsoft, quer dizer, o mundo inteiro discute um negócio, se aprova da forma que se aprovou, para agora que está pronto, eles chegaram e falar, mas agora eu não sei quando é que eu vou implementar isso. Então eu acho que isso ilustra um pouco o que a gente está falando do resultado final. Tá? Quer dizer, quando a gente fala assim, não é implementável a versão inteira do OpenXML, não é o João Mário Dave que está falando. Nós estamos aqui em junho, né? Essa gravação é feita em junho, bem no comecinho, e vamos ver, né? O importante é que o mundo tem um padrão. Eu acho que esse padrão, assim como
Toda a lógica da internet é de ter padrões abertos, não proprietários, não dominados por um player, por uma empresa, mas sim feitos de maneira colaborativa. E um deles é o HTML, vamos dizer, uma linguagem, né, de tagueamento, que é feito por um consórcio, o W3C, o XML, que vai muito bem e vai ter sua implementação, e está tendo, porque ele é feito também por um organismo técnico, onde senta pessoas físicas, jurídicas, onde não tem o desequilíbrio de interesses econômicos. Não que os interesses econômicos não estejam lá dentro, mas eles são discutidos, e o que é, na verdade, aquilo que define para onde vai o padrão ou para onde vai a linguagem é efetivamente a sua boa solução técnica e contente a diversidade. Então, acho que o ODF ele tem essa qualidade, ele é implementável, tanto é que eu uso um software, o governo usa um software, o Banco do Brasil usa um software que implementa o padrão ODF, mas eu acho que esse debate é muito importante, porque numa sociedade mediatizada, uma sociedade onde a nossa comunicação não é mais simplesmente analógica, ela é feita por intermediários que processam aquilo que a gente faz. O jeito que se processa, que se empacota, que se organiza, ele pode colocar limitações muito grandes aos conteúdos, àquilo que nós queremos comunicar. Por isso que a questão dos padrões ela é derradeira, né? E eu parabenizo o Jomar, o David, e acho que, e o pessoal que ontem trouxe o W3C para o Brasil, nós queremos participar do desenvolvimento de padrões, porque muitas vezes a solução dos problemas nossos e a melhoria das nossas condições de comunicação e a melhoria da qualidade dos nossos produtos, a queda dos preços depende de padrões, né? Então é isso aí. Espero que a gente tenha contribuído um pouco aí para esclarecer isso que a gente chamou no começo de guerra dos padrões. É isso.